Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 17 diz assim: Entretanto, nisto lhes vou dizer não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comerem e beberem uns pelos outros, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Deus, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós queremos pedir, Deus, que essa ministração, essa palavra, ela esteja além dessa capacitação ou compreensão humana, mas que ela chegue aos nossos corações, Senhor, como uma palavra de vida, de transformação, como uma mensagem que abale a estrutura que a igreja está estabelecida, se não for a base do Senhor. Que nos mova, que nos tire de uma inércia, que nos tire, ó Deus amado, da paralisia espiritual. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que conceito interessante que a ceia do Senhor Paulo vai falar, né? Que conceito que Paulo vai começar a declarar no momento de ceia do Senhor. Ele traz a ideia da ceia do Senhor porque dentro da igreja está uma bagunça, está uma divisão. Dentro da igreja do próprio Senhor existem as reuniões religiosas, as reuniões solenes, mas que um não se entende com o outro e um não olha para o outro, uma divisão, algo quebrado, algo onde cada um está olhando para o seu próprio interesse. Parece com alguma coisa dos dias de hoje, onde cada um olha o seu próprio interesse. Então ele começa a falar sobre a ceia do Senhor para a igreja de Coríntios, dizendo: entretanto,
Nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Quando uma reunião que é feita em nome do Senhor pode fazer mal, mais do que fazer bem. Quando que uma igreja que se reúne em nome do Senhor, essa reunião mais faz mal do que bem. Nós começamos a pensar que toda reunião faz bem, não é verdade? Nós começamos a tentar entender que todo relacionamento dentro de uma igreja é para que a bênção de Deus seja ministrada. Nós começamos a entender que se entramos, começamos a cantar, participamos da oferta, ouvimos uma palavra, já estamos indo para casa cheios. Paulo vai declarar aqui para essa igreja de Corinto o seguinte: olha, não tem como elogiar vocês, não tem como eu falar bem dessa igreja. Não tem como eu abrir os lábios agora e proferir algo que seja verdade para essa igreja. Porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. E ele diz, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. A divisão, a forma diferente de pensamentos, a forma diferente de atitudes, há grupos, há facções dentro de uma própria igreja. E o alvo que Paulo vai começar a tratar é exatamente o contrário. Paulo vai dizer, olha, vocês entenderam tudo errado. Vocês compreenderam isso tudo errado. Vocês estão compreendendo que servir ao Senhor, a igreja, seja algo que não falou em momento algum. Igreja, nós não estamos simplesmente para cada um comer a sua ceia. Tu percebe quando ele fala aqui, cada um, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas quando vocês se reúnem, é para... Por favor, faz isso mesmo que está tirando um pouquinho a concentração. Mas quando vocês se reúnem, é para que cada um coma a sua própria ceia. Só que o conceito de ceia do Senhor, o conceito de estar na ceia do Senhor ceia é o ato de sentarmos à mesa com Deus, com o Senhor Jesus. Se quiser levantar um pouquinho que vai ficar gelado aí, tá? As aletas aí. É o ato de sentarmos à mesa com o Senhor. Então, isso representa a ceia. Então, quando ele está falando assim, olha, quando vocês se reúnem não simplesmente para comer a ceia do Senhor. Vocês não se reúnem simplesmente para sentar à mesa com o Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês sentam na mesma mesa, vocês partilham do mesmo pão, vocês partilham do mesmo cálice, mas vocês não partilham do mesmo Deus. Vocês não estão conseguindo entender no compartilhar, no sentar à mesa, no entender o que vocês estão fazendo aqui. Vocês ainda não entenderam o propósito, o princípio do que é servir a Deus. Então você tem uma igreja de Coríntios dona de si mesmo. Amém? Quantos estão entendendo isso? Você tem uma igreja de Coríntios que ela é religiosa, ou seja, ela tem tudo que a religião diz que tem que ter. Ela tenha canções, ela tenha palavra, ela tenha a oferta, ela tenha a reunião solene, ela tenha talvez, vou trazer, para a gente ter uma ideia, os grupos, os ministérios. Quem olha de fora vai dizer, nossa, que igreja que funciona bem. Nossa, que igreja que é pungente, que é ativa, que está, entendeu? Mas Paulo está dizendo, quando eu olho para vocês, eu não consigo enxergar a igreja. Quando eu olho para Coríntios, eu não estou conseguindo enxergar a igreja.
eu consigo enxergar pessoas reunidas no mesmo lugar, onde cada um está correndo atrás do seu destino, só da sua vontade. Meus irmãos, o fato é que a igreja hoje tornou-se local de satisfação ou de satisfazer os seus desejos pessoais. Por exemplo, quantos entram na igreja, não precisa falar não, mas quantos entram na igreja para ao invés de doar, estão entrando para receber? Quantos, quando passam por alguma dificuldade dentro do seu lar, ou da sua casa, ou do seu trabalho, vai dizer assim: nossa, eu preciso ir para a igreja? Quantos você já ouviu isso? Olha para mim. Amém? Acho que todos já ouviram isso e quase todos já falamos isso. A coisa aperta, precisa ir para a igreja. Que história é essa? Então, quando eu entro na igreja com esse princípio, quando eu chego à igreja com esse propósito, com essa mente, eu estou indo para a igreja para sentar à mesa com um Jesus particular. Eu estou indo à mesa, eu estou indo à igreja e vejo um montão de irmãos, o Senhor querendo preparar uma grande mesa para que todos sentem à mesa, mas a minha mesa é aquela quadradinha de 4 lugares ou de 2 lugares. Senhor, senta aqui, por favor, eu quero trocar uma ideia com o Senhor. Então Paulo, quando chega nesse momento, ele diz: vocês não se reúnem para comer a ceia com o Senhor. Vocês não se reúnem para isso, até porque a ceia não fala de recebimento, a ceia fala de doação. A ceia não fala sobre você acumular, fala sobre você esvaziar-se. A ceia fala sobre esvaziar-se, né? Olha, marca esse texto, por favor. E vá comigo ao livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Amém? Amós 5, 21. Todos? Amós 5, 21 diz assim: palavras do Senhor para a sua igreja, ainda no Antigo Testamento. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música das suas liras. Qual reunião que faz bem? Qual reunião que faz mal? Qual o culto que faz sentido aos olhos do Senhor? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racional é um culto que faz sentido, que venha da razão, que eu entenda o que eu esteja fazendo. Amém? Mas a questão toda é, aos olhos de quem que é essa razão? O culto precisa fazer sentido a quem? A mim ou a Deus? Quando você vem adorar, esse culto precisa fazer sentido a você ou a Deus? O culto é a Deus ou o culto é ao homem? Então, quando a gente olha esse texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que não os conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Amém? E apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional, que é o vosso culto racional.
Então a gente chega a um ponto que é o seguinte: se a reunião, se a assembleia, se a igreja não se reúne com um propósito único de que Ele seja adorado, de que Ele seja engrandecido, de que Ele seja de fato a razão de estarmos aqui, esse culto ele não vai fazer bem. Essa reunião, ela não faz bem. Ela é uma reunião social, muito agradável, muito boa, mas ela não gerou vida para a sua igreja. A gente olha em Amós, o Senhor declarando aqui em Amós, dizendo, olha, eu não aguento. Saiu, 5:21, coloca lá para mim. Ele está dizendo lá, eu não aguento as reuniões solenes de vocês, eu não aguento essa reunião, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto as suas assembleias solenes. Continua. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, no caso, naquele tempo, holocausto, no tempo de hoje, ofertas, amém? Mesmo que vocês me tragam ofertas e ofertas de cereal, isso não me agradará. Irmãos, presta atenção. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com o que nós vamos dar, com o que nós vamos entregar a Ele. Nós estamos pensando que o dono do ouro, da prata, está precisando de dinheiro nosso. A igreja precisa de recursos. A igreja precisa de recurso para pagar a luz, a igreja precisa do recurso para sustentar o sacerdote, a igreja precisa disso, mas Deus não. E nós estamos tratando essa relação de uma forma tão superficial e tão banal, que achamos que se nós dermos uma oferta diferente, Deus vai se comover e vai mover a sua mão em favor de nós. O que agrada a Deus não é a quantidade de dinheiro que dá. O que faz com que o Senhor alegre o seu coração não é a disponibilidade que você tem de dar, grande soma ou pequena soma, mas é se o culto que você está fazendo parte, você está sentado à mesa com o Senhor e com outros irmãos. Se o culto que você está fazendo parte, faz parte de você. Deu para entender? Se o culto que você está fazendo parte, ele faz parte da sua vida. Se a sua vida é uma adoração a Deus. Irmãos, nós passamos uma semana, muitas vezes, longe da casa do Senhor. E há momentos que a gente começa o louvor, começa a canção, você enxerga pessoas em todos os lugares da face da terra, menos aqui com o Senhor. Uma dificuldade desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, uma dificuldade desgramada de conseguir adorar ao Senhor, de conseguir se derramar diante de Deus, porque aquilo não está fazendo sentido para Ele. E por que não está fazendo sentido? Como homens, nós conseguimos projetar no outro a culpa. Como pessoas, nós conseguimos projetar no outro, tentar encontrar no outro um defeito mais grave para que o meu possa ser escondido, né? Então eu tento fazer isso. Então a minha falta de espiritualidade com Deus, a minha falta de relacionamento com Deus faz com que eu coloque culpa na bateria, ou coloque culpa no pastor, ou eu coloque culpa que não tem ar, ou eu coloque culpa que a semana foi assim, a semana foi assada, e Deus está dizendo para mim e para você, você não precisa de nada disso, filho. Você não precisa de nada disso. Você quer falar comigo, você quer ter relação comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala comigo secreto, que eu vou estar lá contigo. Que eu vou estar ali para falar com você. Então hoje, a igreja ela está morta dentro do tempo que era para gerar vida. Então hoje a igreja é dispersa. Ela não consegue valorizar o seu rei como deveria ser valorizado. Irmãos, nós chegamos atrasados por quê? Por que você chegou atrasado hoje? Por que você chegou quase 1 hora atrasado? Por que você chegou meia hora atrasado? Porque você acha que você está vindo para o culto para ouvir o pastor falar? Nós perdemos a noção de que nós chegamos a esse lugar
para reverenciar, para adorar ao Rei dos Reis. Nós não chegamos atrasados no trabalho, nós não chegamos atrasados numa sessão de cinema, nós não chegamos atrasados no teatro, nós não chegamos atrasados porque nós não podemos perder o início da peça ou o início do filme. Mas nós podemos chegar atrasado naquilo que você faz uma vez por semana. Quantos estão entendendo isso, irmão? Irmão, isso é grave. Isso é grave, sabe por quê? Porque a forma como nós lidamos com o nosso Senhor, nós entendemos com o nosso Senhor, nós lidamos com tudo na nossa vida. Quando alguns sinais vão cair na sua vida, você vai cada vez mais se aproximando do abismo. Você perceba comigo, ninguém cai da fé, ninguém decai da fé, apóstata da fé, ou seja, apostata da fé, né? Ninguém abandona a fé. Hoje eu estou adorando a Deus fervorosamente. Passou o dia, eu não acredito mais em Deus. Não acontece isso. Quando é que o camarada torna-se desviado? Ele torna-se desviado não é quando ele cometeu o pecado, é quando ele concebeu o pecado na mente. É quando ele começou a conjecturar, começou a estruturar dentro da sua cabeça: como é que eu posso fazer isso e que ninguém vai ver? Como é que eu posso fazer para ninguém ver? Como é que vai acontecer se ninguém vai ver? Pronto, ali essa pessoa começou a andar em direção ao abismo. E a gente começa a achar que o abismo, ele aconteceu do nada. Ele não aconteceu do nada. Então, quando algumas coisas ao nosso redor começam a cair e a gente começa a não mais sentir o peso daquilo, a gente vai começar a transformar-se numa igreja que está fazendo reuniões e as suas reuniões fazem mais mal do que bem. Eu começo a projetar no outro algo que é em mim. Não precisa me responder, mas quantos não oram mais dia de semana? Quantos conseguem alegar sempre dizendo: eu estou tão cansado, essa semana foi muito difícil, Deus, eu não consegui. Você está tão cansado, mas você tem que levantar 4 da manhã para ir trabalhar. E você não vai falar assim: patrão, me perdoa, eu estava tão cansado, eu dormi até as 9. Ainda mais numa época de recessão. Mas nós conseguimos negociar com Deus. Nós conseguimos fazer tudo que nós fazemos durante a semana de qualquer forma, desleixado, e depois entramos na igreja para falar: teu nome é santo, o teu nome é santo. E está dizendo assim: para com essas canções. Irmão, não estou dizendo aqui, estou trazendo um todo, amém? Amém? Mas se você está se sentindo ofendido, abre teu olho. Né? Mas o Senhor muitas vezes está dizendo assim: para com essas canções, porque não é a canção. Eu costumo dizer que a nossa oração não torna Deus mais Deus. Já pensou nisso? Já pensou nisso ou não? A tua oração não torna Deus mais Deus. Deus não precisa nem sequer da sua oração. Quem precisa dessa oração? Nós precisamos. Deus não precisa que você ore. Quem precisa? Eu preciso. Seu Fernando, Leonardo, não é? Nós precisamos da oração. Por quê? Porque quando eu e Alain, nós não oramos, Deus, ele não ficou no seu trono dizendo: puxa, eu precisava tanto dessa oração para eu estar pleno. Entende? Deus é pleno em todas as coisas. Deus é perfeito em todas as áreas. Deus é 100% em tudo. Ou seja, a oração que nós declaramos a Ele, a palavra que nós declaramos a Ele, o louvor que nós declaramos a Ele, não faz do nosso Deus mais Deus. Ele continua sendo Deus. Então qual é a diferença, pastor? A diferença é que nós passamos a entender, a vivenciar, nos aproximar mais dele. Então quem precisa da oração? Nós precisamos da oração. Deus vai ficar chateado se você não orar? Não. Deus vai ficar triste se você não orar? Não, Ele é justo. Ele é justo. Nós nos enganamos em achar que Deus é aquele que está dizendo, você caiu e dizendo: puxa, tadinho do Vitor. Pô, Vitor, puxa vida, não era? Não. Em outras palavras, Ele vai dizer para mim e para você o seguinte: olha, você já
já foi vencido o maligno. As dificuldades que nós devemos estar passando já foram vencidas. Por isso Jesus olha para mim e para você e diz: olha, no mundo você vai ter o quê? Aflição, dificuldade, provação. Mas ele fala assim, ó, tem de bom ânimo, ou seja, tem coragem, tem ânimo, tem, sabe? Não, por quê? Porque eu venci o mundo. Quando ele fala isso, gente, a gente ouve isso como uma palavra gostosa no nosso coração. Mas quando a gente fala isso, ele está dizendo: Israel, não tem por que você cair. Não tem por que você ser dominado pelo seu pecado. E aí ele fala: mas olha, se você pecar, se ainda assim você pecar, e você tiver relacionamento com Ele, com Deus, com o Pai, você tem um advogado justo diante dele, que é o Senhor Jesus, para interceder por você. Então você enxerga a justiça de Deus. Você enxerga que uma igreja que esteja vivendo dessa forma aqui não é a igreja que está agradando ao Senhor. Quando que uma reunião ao Senhor pode fazer mais mal do que bem? E a gente começa a pensar: faz mal quem? A Deus ou a igreja? Entendeu? Essa reunião que faz mais mal do que bem está fazendo mal a Deus? Não. Não pode fazer mal a Deus. Ela faz mal a quem? A própria igreja. Por que ela faz mal à própria igreja? Porque a igreja não entendeu o princípio da comunhão, do amor, de abrir mão, de doar-se. Essa igreja ainda não entendeu que o princípio de ser abençoado é ter um coração abençoador. E eu não estou falando de dinheiro. Que o princípio de receber de Deus é você andar pelos caminhos e pelos passos que Jesus andou, e a gente vai começar a entender que quando eu olho para o Eric e para a Joyce, elas fazem parte de mim. Eles fazem parte de mim. Mas nós entramos na casa do Senhor, numa igreja pequena, e eu não sei o nome de todos. Amém? Entramos na casa de Deus esperando um espetáculo, um show, que se não suprir a sua expectativa, o culto foi ruim. Foi ruim porque você é ruim. Foi ruim porque você está ruim. Porque se para Deus é o suficiente você entrar no seu quarto, fechar a porta, Ele vai falar contigo e vai te encher, quanto mais numa comunhão de irmãos. Então, enquanto essa comunhão de irmãos não for uma comunhão pautada no princípio de Deus, a gente vai sofrer um bocado. É como Davi falou no Salmo 133, né? Como é bom quando os irmãos se reúnem em comunhão. Ou seja, existem irmãos que se reúnem que não estão em comunhão. É comunhão, estar junto, o alvo, a direção, o saber onde nós queremos chegar. A referência que ele usa é fantástica, é como óleo precioso. No Antigo Testamento já expliquei que esse óleo que é derramado sobre a cabeça de alguém é porque esse alguém foi escolhido para um propósito específico. Irmão, olhe para mim. Você é igreja de Cristo, amém? Alô, você pode dizer amém? Você é igreja de Cristo, você não é mais outra coisa. Você pode ter se formado em fisioterapia, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser o que for, mas você, para Deus, é cristão. A função que exerce você entre os homens não importa para Deus. Ele quer saber se você, dentro do reino de Deus, está cumprindo com o propósito que Ele te criou. O propósito de ser um bom advogado faz parte porque você é um bom cristão. O propósito de ser uma boa fisioterapeuta faz parte porque você antes é uma boa cristã. Que você sentou à mesa com o Senhor e você entendeu qual o seu chamado, quem você é nesse mundo. Então nós estamos numa relação com Deus, achando que Deus é o nosso chaveiro, achando que Deus é o nosso bibelô, achando que Deus é aquele que entende todas as coisas. Mas Deus é amor, sim, mas Ele é justiça. Ele consegue, dentro da sua vontade, e Ele é fiel à sua palavra, consumir um homem que estava cuidando para que a arca não caísse no chão. Davi traz a arca de forma errada, em cima de um carro de boi, os bois tropeçam, a arca vai cair no chão e Uzá bota a mão.
Quantos vão dizer que não era bom? Era ou não era para um propósito de usar? A arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estava caindo no chão. E ele vai lá botar a mão, achando que vai receber um carinho, um afago de Deus. Foi consumido na hora. Por quê? Porque o bom que Uzá estava querendo fazer e que Davi estava querendo fazer não estava dentro dos scripts da palavra, de forma como Deus queria que carregasse, conduzisse a arca do Senhor. Então, quando essa igreja ela não é fiel à sua palavra e na comunhão com o Senhor, irmãos, essa reunião vai fazer mais mal do que bem. E olha o que Paulo vai trazer em referência a toda essa loucura, né? Depois você vai lendo o livro de Coríntios, você vai ver como é que essa igreja aqui era bacana, era bonita. Olha o que Paulo vai dizer. Olha, versículo 20, né, ele vai falar: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Olha para quem está ao seu lado. Olhou? Beleza? O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou nem ligando para você, que se dane você. O problema é teu, Anderson. Qual o problema que você está passando? A gente não faz isso porque nós somos espirituais. A gente fala assim: antes, vou orar pela sua vida. É eu virar as costas, o antes assumiu da minha cabeça. Amém? Eu tenho certeza que a gente já falou: eu vou orar por você, e esquecemos. Eu já. Por você mesmo. Não, brincadeira. Amém? Gente, estava na marca do pênalti, eu tinha que chutar essa. Né? Mas a gente faz isso. Sim ou não, gente? Não, como ela não aconteceu, mas comigo já aconteceu. E não é por mal, sabe por que isso aconteceu? Porque talvez o pedido de oração que o César fez para mim entrou no meu coração, mas não é importante ao nível que é importante para ele. E se não é importante ao nível que é importante para ele, eu não vou lembrar. Pastor, mas como que isso acontece? Sentando à mesa com ele, relacionamento com o Pai, relacionamento um com o outro. Então ele fala de uma igreja dividida, ele fala de uma igreja egocêntrica, antropocêntrica, onde o homem está no centro de todas as coisas. Onde eu olho para essas coisas e digo: essa igreja é boa para me servir, esse Deus é bom para me servir. Eu acho fantástico a resposta que Paulo dá a isso tudo. Porque Paulo não condena a igreja, Paulo apresenta Cristo. Paulo não marreta a igreja dizendo assim: vocês não prestam. Paulo vai apresentar o que Cristo fez. Qual que é a nossa referência? Não é o pastor. Qual que é a nossa referência? É o pastor dos pastores. É Cristo. Porque ninguém pode colocar a igreja no prumo a não ser o dono da igreja. Por mais que meu coração seja nós acertarmos como igreja, o único que pode colocar a igreja no prumo é o dono da igreja. Amém? Aí ele fala assim: assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Será que vocês não têm outro lugar para satisfazerem os seus desejos, as suas vontades fora da igreja? Já que vocês não entenderam o princípio, o propósito que é a igreja, por que vocês não seguem o rumo de vocês? Gente, Paulo não está passando a mão na cabeça. Paulo não está colocando esse povo aqui
no colinho, dizendo, olha, vai acertar, vai ajustar. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, se você não quer entender, se você não quer abrir o seu coração, se você não quer se esvaziar para sentar à mesa com Cristo, entender o que é o amor dele, então, meu irmão, segue o teu caminho. A luta de Paulo não é encher a igreja. A luta de Paulo é esvaziar a igreja. A luta de Paulo não é orgulhar que a igreja está com tantos 1000 membros. Mas a luta de Paulo é dizer, com 11 nós vamos fazer tanto, com 20 nós conseguimos fazer tanto. Por quê? Porque são os homens e as mulheres que entenderam o que é o chamado, o que é sentar à mesa, o que é compartilhar o pão, o que é compartilhar o vinho, o que representa a morte de Cristo na cruz do Calvário, que afetou a minha vida de tal forma que eu já não tenho mais o que fazer a não ser servir a Ele. Porque toda a vida perdeu a razão de ser. Então hoje nós estamos vendo uma igreja que serve a si mesmo. Nós estamos vendo uma igreja que serve a si mesmo. E a igreja que eu digo é a igreja universal, né? Não é a igreja Nova Vida só. É a igreja, as igrejas. Nós estamos vendo igrejas que servem a si mesmo. Que o Senhor continua dizendo, olha, não é isso. Você não entendeu. Então essa igreja quebrada, essa igreja dividida, essa igreja fracionada, facciosa, essa igreja toda, ele está dizendo, olha, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Porque o princípio não é esse aqui. Vocês querem comer e beber sozinhos. Vocês estão pesquisando e procurando para você mesmo. Aí ele diz aqui no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E esse texto já começa muito tremendo, porque ele diz, a explicação para tudo isso que nós enxergamos agora, dessa igreja quebrada, dividida, ele começa dizendo sobre o quê? Eu recebi. Por que ele recebeu? Porque alguém deu. Aí ele diz, pois recebi do Senhor o que também lhes... O quê? Se ele recebeu, ele tem condições de... Essa é a igreja. Tá gravando. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Toda a igreja que senta à mesa com o Senhor, ela entende que ela precisa dar porque ela recebeu. Ela não dá por obrigação. Você já percebeu aquela situação de a pessoa dizer assim, nossa, eu tenho que orar, eu preciso orar. Ai Deus, desculpa porque eu não orei. Ai gente, eu tenho que orar. Já viu isso? É aquela pessoa que está... O horário é um fardo. A leitura bíblica é uma cobrança. Por que você está lendo? Porque eu sou crente, cara, eu tenho que ler. Por que você ora? Porque o pastor disse que tem que orar. Quantos acham que essa oração está chegando no seu destino? Não está chegando no destino. Por que não está chegando no destino? É como um camarada, é um relacionamento doentio, como um camarada que é apaixonado por uma menina, por uma mulher, essa mulher não olha para ele, mas ele chega perto dela, segura pelos braços e fala assim, você tem que me amar, porque eu te amo. A pergunta é, como é que essa mulher vai ouvir esse cara? Isso vai mexer em alguma coisa? Isso move alguma coisa? Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, dizemos e falamos que nós temos que orar e precisamos, eu não tenho que orar, eu estou cansado, mas tá bom, Deus, vamos lá. Vamos orar. Todas as vezes que você chega na sua casa e a sua oração é aquela de final de noite, como desencargo de consciência, você acha que está chegando no lugar onde tem que chegar? Irmão, se teu dia foi cansativo, se teu dia foi pesado demais, você não orou, você não está com vontade de orar, dorme. Vai dormir. Vai dormir sem orar. Porque para desencargo de consciência, irmão, não adianta, porque relacionamento não é desencargo de consciência.
É a mesma coisa que tem um marido e a mulher, o marido tá com desejo pela mulher, a mulher tá morta de cansada. E a mulher fala assim: tá bom, meu filho, eu vou me doar para você que você possa, né, se satisfazer. Se fizer isso, eu falo assim: não, então tudo bem, então deixa que a gente namora depois. Porque a relação precisa ser intensa, inteira. Então, quando a gente para falar com Deus, mas nós não estamos diante de Deus, o que adianta, irmão? É como aquele camarada que levanta 3 da manhã para orar. E ele não sabe nem o que orou no dia seguinte. Ô, gente, quantos já se pegaram orando de madrugada e não sabia nem o que estava falando direito? E a gente cai na besteira de achar que Deus está se agradando disso. De achar que, nossa, levantei 3 da manhã, Deus está vendo meu sacrifício. Irmão, que sacrifício, irmão? Quando que oração tem que ser sacrifício? Nós estamos doidos, nós estamos viajando na maionese. Nós estamos malucos. Quem disse para você que orar 3 da manhã vai fazer com que Deus se mobilize mais para você porque você levantou 3 da manhã? Tem gente levantando 3 da manhã para ir trabalhar. O que mobiliza o coração de Deus não é a oração 3 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7, é a oração de verdade. A Bíblia diz que ele não rejeita o coração quebrantado e espírito contrito. Não diz sobre oração de madrugada ou qualquer outra coisa. Pastor, mas eu gosto. Amém, irmão. Ora por mim nessa madrugada. É verdade. Mas se o irmão aqui, Israel, gosta de orar meio-dia, a oração dele é tão pesada quanto a oração das 3 da manhã. Amém? E a gente entende que a nossa oração não muda nada. Não transforma uma gota na terra. Pastor, então para que a gente ora? Para você não morrer, cara. Para a gente não perder a razão, para a gente não perder o alvo, para a gente entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que não precisa de ajuda do Paulo na oração para dizer: Deus, o que o Senhor puder fazer aqui, Paulo não tinha percebido isso, agora eu vou fazer. Deus é soberano, o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aquilo que ele fez ontem, ele faz hoje, vai fazer amanhã. A oração do homem não muda a história da humanidade. Mas então por que nós temos que orar? Para nós permanecermos vivos e ativos. Então, uma forma de relacionar com o homem dentro dessa compreensão de humanidade, história da humanidade, Deus inspira o coração de homens a orar aquilo que ele quer. Para quê? Para que nós estejamos inseridos na vontade dele. E aí a gente começa a pensar de uma forma muito boba que a nossa oração moveu Deus. Você não acha que é Deus movendo a gente para o que ele quer? Você não acha que é Deus colocando a inspiração dele no coração da Gláucia para ela orar pelo Vitor? Mas você não acha que desde o princípio a vontade dele era que o Vitor fosse salvo? Amém? Quantos ganham alma para Jesus? Você não ganha nada, irmão. O único que tem poder para convencer quem é? Espírito Santo de Deus. E aí a gente faz o papel. Qual o papel? O papel de nos entregarmos. Então, a resposta de Paulo a essa loucura toda, a essa religiosidade toda que nós estamos acostumados a ver, é dizer: eu recebi do Senhor o que também entreguei. Quantos receberam do Senhor? Amém? Quantos receberam vida? Quantos receberam amor? Quantos receberam essa graça, essa misericórdia? Irmão, você tem agora o dever, ou melhor dizendo, você é um instrumento de Deus para entregar isso. Então por isso que Paulo começa a dizer o seguinte para essa relação aqui: olha, não é você entrar na igreja para procurar os seus próprios interesses. Se você entende o que é relacionamento com Deus, você começa a entender que esse povo que está ao seu redor faz parte de você. Colocaram uma fotozinha no WhatsApp anteontem, foi a Alexandra.
aquelas ilustraçõezinhas que o pessoal coloca, né? Tal. E uma pessoa muito bem vestida, muito bem trajada, com as mãos assim: Senhor, eu quero te encontrar, onde tu estás? E aí atrás dele tinha uma pessoa sentada, maltrapilha, entendeu? Tipo assim, precisando de ajuda. Aí um balãozinho saindo da cabeça do cara, dizendo assim: eu estou aqui. Deus dizendo: eu estou aqui. Eu achei aquilo fantástico. Por que eu achei aquilo fantástico? Porque da mesma forma que Deus não precisa de nada, amém? Quantos concordam com isso? Deus não precisa de nada. Deus não precisa da nossa oração para sentir mais Deus. Não, nossa, hoje, Deus falando, é meu eu. Porque a gente fala, meu Deus, então ele fala, meu eu, né? Ele falando assim, meu eu, o nível de oração hoje caiu 6%, a população está orando menos. Estou preocupado com esse nível de oração, não sei se eu vou ser Deus até o próximo século. Você está entendendo? Deus não tem isso. Bom, mas o que a gente faz então? O que Deus faz então? Você quer fazer o bem para mim? Olha só coisa interessante. Você quer fazer o bem para mim? Você quer me agradar? Você quer gerar alegria no meu coração? Você quer? Aí a gente começa a olhar o texto dizendo, olha, aquele povo dizendo, quando eu estive nu, vocês me cobriram, quando eu estive preso, vocês me visitaram, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Há uma igreja que senta aos pés do Senhor, que senta à mesa, está perguntando, Senhor, quando nós te vimos nu e te cobrimos? Quando nós te vimos preso e fomos te visitar? Senhor, nós não entendemos. Quando nós te vimos com fome e fomos te alimentar, ou com sede e fomos te dar de beber? Ou quando aconteceu isso? Essa igreja, ela faz tão naturalmente, está percebendo? Ela não faz o bem porque tem que fazer, ela é. E aí o Senhor diz, quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então a gente agrada ao Senhor, não é porque eu orei muito ao Senhor. Eu agrado ao Senhor porque a minha oração me levou a uma comunhão verdadeira com Ele. Eu leio a palavra não é porque eu tenho que ler, é porque a palavra me levou a conhecer o meu Deus. Me levou a sentar à mesa e entender o que é a ceia do Senhor. Entender o que eu faço como ceia, o que é isso. Me levou a entender que eu não como um pãozinho e bebo um cálicezinho uma vez por mês. Me levou a entender que aquele pão e aquele cálice está dizendo o seguinte, você tem que se doar também. Você tem que se entregar também. Por quê? Porque eu me entreguei por vocês. E nós começamos a entender isso. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou um pão. E tendo dado graças, partiu e disse, olha que coisa fantástica, partiu e disse, isso é o meu, que é dado, façam isso o quê? Nós temos duas vertentes. Versículo 24. E tendo dado graças, partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Façam isso em memória de mim. Amém? E aí você viaja, você começa a pensar dentro dessa interpretação. Ali o ponto e vírgula é dado em favor de vocês. Ponto e vírgula. Façam isso em memória de mim. Então a gente fica no ar o seguinte, o façam isso em memória de mim está ligado ao quê? A coma o pão. Amém? Comam o pão entendendo o que foi feito por vocês. Mas uma segunda vertente está dizendo o seguinte, estão preparados para fazer a mesma coisa? Alô? Quantos têm coragem de sentar à mesa? E ele está dizendo, façam isso em memória de mim. Toda vez que lembrar de mim, toda vez lembrar quem vocês são, o chamado de vocês é aquele que achar que encontrou sua vida e se perde. Mas aquele que disser e perder a sua vida em favor de mim, esse vai encontrá-la.
Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Marca esse texto, por favor. Ainda tenho 15 minutos. Tá legal o tempo hoje. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Amém? Que diz assim o texto de Mateus 16, 25. Deixa eu pegar aqui. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, esse vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, o que acontece? Esse encontrará. Um outro texto que eu quero falar com você. Abra em Atos. Atos 21, 13. Atos 21, capítulo 21, versículo 13. O médico Lucas escreve esse texto, escreve esse livro, essa carta. Amém? Versículo 13 diz assim: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser, mas para morrer em Jerusalém. Pelo quê? E aí, irmãos? Volte, por favor, a Coríntios. E ao voltar a Coríntios, a gente começa a pensar Coríntios 11, 24. 24, isso. Coríntios 11, 24. 1 Coríntios, Cláudio. 1 Coríntios 11, 24, isso. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, ponto e vírgula. Faça isso em memória de mim. Então toda a ação que a igreja faz precisa ser com o alvo definido. Qual que é o alvo? Por que nós estamos sentados à mesa? Por que nós somos da igreja? O que representa ser igreja? Então hoje nós vivemos, a igreja como um todo vive a banalização de Jesus, uma graça barata. Um sacrifício que não custou o sangue, parece. Um sacrifício que não custou a vida. Um sacrifício que não exige de mim uma postura de santidade, de entrega, de envolvimento. Então quando Paulo começa a declarar para essa igreja: olha, vocês estão dentro da igreja, vocês estão com um culto, com a religiosidade dentro da igreja, vocês estão com som, vocês estão com louvor, vocês estão com oferta, vocês estão até sentando para comer a ceia, mas cada um está olhando para si próprio. Vocês não entenderam nada do que é a igreja. Amém? Nós estamos vendo... quase que eu falo, não vou falar não. Fala lá. Nós estamos vendo... Eu estava aqui no gabinete, anotando algumas referências que me viu à mente aqui ainda há pouco, e fui para o gabinete, e antes eu fui colocar meu celular no mudo, né, para não tocar aqui. E aí tinha os grupos de igreja, 6 horas da noite, o pessoal conversando, da igreja. Cadê o povo da igreja que pode estar no grupo, conversando e não pode estar na igreja? Amém? Irmão, nosso lugar, o que nós fazemos ou não fazemos. O que nós somos de verdade ou não somos. Por isso que Paulo está dizendo: vem cá, vocês não têm casa para comer e beber não? Porque vocês não entenderam o propósito. O propósito aqui é o seguinte: se vocês estão na igreja, sirvam ao Senhor. Se vocês vão fazer alguma coisa para o Senhor, façam com excelência. Entregue-se. Mas Paulo está dizendo o seguinte: irmão,
Você não quer isso? Você não tem casa para beber e comer? Vai para sua casa, vai tocar sua vida. Isso não é obrigação, não. Irmão, vou falar para você, se você não quer estar na igreja, segue tua vida, irmão. Agora, se você quer estar na igreja, desperta, porque tem gente indo para festinha, para balada, para qualquer outra coisa, e o culto está sendo supérfluo. Presta atenção, irmão. Caiu uma chuvinha, a gente não vai. Esfriou um pouquinho, a gente não vai. Que história é essa? Paulo olha para esse povo dizendo, olha, segue o teu rumo. E eu vou falar a mesma coisa, irmão. Se não é isso que você quer da sua vida, segue seu rumo. Ou então procura uma igreja mais light. Mas se você quer servir a Deus, e a gente quer servir a Deus e ser usado para abençoar o próximo, então vamos em frente. Não é fácil, mas esse é o caminho. Amém ou não? Então ele vai continuar dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sentar à mesa todas as vezes, nós lembramos de uma nova aliança. Na tradição da nova vida, nós criamos a ideia de que a ceia é uma vez por mês. Atos Apóstolos está dizendo, eles estavam de casa em casa na comunhão, no partir do pão. Ou seja, o agradável ao Senhor é saber, todos os dias, lembrar o que Ele fez. Todos os dias eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Todos os dias eu estou caminhando com o Senhor. Todos os dias você entrou no seu trabalho, tem uma reunião de pessoas que você sabe que não está lá, a sua vontade talvez possa passar por ali, estar ali, mas por que você não faz? Em memória de mim. Em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Dê o seu corpo. Por isso que ele fala, Paulo fala, porque não vos conformeis com este século. Renove a sua mente, a renovação da mente. Apresenteis ao Senhor como sacrifício, vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O culto que faz sentido a Deus, acredito muito que não é simplesmente o culto que estamos dentro do templo. O culto que faz sentido a Deus é quando você está diante daquilo que balança você, mas você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você apresenta as suas ações a Deus. Isso faz sentido para o Senhor. Mas estar nesse lugar aqui, ou em qualquer outra igreja, ou qualquer outros irmãos da igreja, em momento de louvor e adoração, não sabendo o que está acontecendo, irmão, há um termômetro na sua vida, há um termômetro exposto na sua vida dizendo, você está mal, você está muito distante do que deveria estar, e nós não estamos percebendo isso. Não seria nem necessário um ministério de louvor ou alguma coisa, cantar ou tocar, para a alegria vir no seu coração, vir ao seu coração e você adorar a Deus. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a alegria já estava no coração dele, o culto já fazia parte da vida dele, o culto a Deus já era a vida desse salmista. Ele não precisava de mais ninguém. A alegria já fazia parte do seu coração. Amém? Então, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ceia não é sentar e comer um cálicezinho, e comer um pãozinho e beber um cálice. Está além disso. Está além disso. Nós precisamos aprender o que é morrer para as nossas vontades. Nós precisamos aprender o que Ele fez. O que Ele fez. Nós temos que aprender que nós não chegamos à igreja porque domingo é dia de ir para a igreja. Não, domingo é como qualquer um outro dia.
A única diferença é que nós estamos acostumados a ir para a igreja no domingo. Mas se entrar no nosso coração que eu vou para a igreja e eu perdi a relação do porquê eu estou indo para a igreja, que adianta? Cumprir um ritual? Cumprir um ato religioso? Precisamos sentar à mesa todos os dias. Precisamos fazer com que isso aqui faça sentido na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Versículo 27, por isso que ele diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha aí. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Não que o camarada que está buscando ao Senhor, ele está numa condição privilegiada do que aquele que não está. Ele é mais apto, ele é mais santo, ele é mais perfeitão. A questão toda que se manifesta na vida desse camarada é a misericórdia de Deus. Amém? Então é essa misericórdia de Deus que faz com que esse camarada que está ali com o Senhor, ele não seja consumido. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas, a razão de nós não sermos consumidos, de não sermos tragados. Amém? A questão toda é quando eu banalizei esse relacionamento, quando eu banalizei todo o sacrifício, toda a estrutura, toda a história que o Senhor criou para essa igreja. E aí ele acha simplesmente que é comer um cálice, comer um pãozinho e tomar um cálicezinho, e que eu cumpri o meu ritual dentro da igreja e agora eu posso ser o que for. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está declarando isso aqui para uma igreja. Ele está dizendo para essa igreja: a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Vocês estão sentados para comer o pão com o Senhor, para tomar o cálice com o Senhor, e vocês estão morrendo. A ação de vocês está matando vocês. Vocês estão diante de um Deus da vida cultuando a morte. Vocês estão diante de um Senhor que transforma todas as coisas, sendo transformados para a morte todos os dias. Então, onde se encontra a indignidade? O não ser digno de adorar o Senhor. Não se encontra na capacitação humana. Se encontra no ato da verdade de nós sermos quem somos diante de Deus. No ato de que quando eu entrei por essas portas, eu vim buscar a quem ou o quê. Então nós queremos encontrar o quê ou quem. O Senhor espera que a gente venha buscar quem? Que é o Senhor. Mas quando a igreja entra com o seu alvo estabelecido no quê? O que eu posso conseguir? E sentar à mesa desse jeito. Amém? Pode continuar, por favor. Por isso que ele diz o que agora? Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. Então, a gente entendendo é que a vontade do Senhor não é excluir, mas é o quê? Exortar. É uma palavra de exortação. A vontade do Senhor não está em dizer o seguinte: Alan e Léo, vocês a partir de hoje não servem mais, vocês não prestam. Mas a vontade do Senhor para mim e para você é o seguinte: olha, tá ruim, presta atenção. Amém? O problema é que a igreja aprendeu a viver sem oração. Ela aprendeu a viver morrendo de inanição. A falta de alimento tornou-se comum. É como o povo da Etiópia. Não sei nem se ainda é assim hoje em dia, mas antigamente, né? Não sei se ainda é assim. Aquelas fotos que a gente chega a ficar assustado, né? Que a pessoa
pele e osso, paradinho, não tem mais força para nada, as moscas chegam a ficar andando por cima, porque não tem mais força para nada, aquilo ali é inanição, está morrendo de inanição, morre aos poucos por falta de alimento. A igreja tem um banquete na frente e está morrendo de inanição. Então por isso que o Senhor está dizendo aqui, examine-se cada um a si mesmo. Por que examine-se cada um a si mesmo? Porque hoje nós temos condições de nos examinarmos. Porque hoje não existe mais o diabo que está dominando de certa forma. Cristo morreu à cruz do Calvário, a igreja hoje tem livre acesso ao coração do Pai. Nós hoje temos condições de dizer, eu quero mudar a minha vida. E a gente está esperando, sei lá o que, irmão, algo, sabe como é que é? Sei lá, está esperando alguma coisa, um milagre, sabe, um raio, alguma coisa acontecer para mudar a minha vida. Senhor, eu quero tanto. A gente chega ao ponto de dizer assim, me ajuda a mudar, Senhor, sem vergonha. É você que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Você sem vergonha se nossa muitas vezes. Senhor, eu não tenho força. Como não tem força? Senhor, eu não consigo. Como não consegue? Somos nós que precisamos mudar. Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Paulo está falando para essa igreja, uma igreja dividida, uma igreja egocêntrica, uma igreja que está pautada no si mesmo. O exemplo que ele dá a essa igreja é a doação de Cristo. Então o exemplo dessa igreja é o seguinte: abra mão da sua vontade, abra mão do seu querer, abra mão dos seus desejos para servir ao Senhor, e você vai ver como é que acontece. Mateus 6 ele fala sobre isso. Que se nós buscarmos o reino e a justiça do Pai com a nossa, sabe, de todo o nosso coração, Ele cuida da gente de todas as outras áreas. Vou fechar já. Não, continua, por favor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria... Pesado não é isso aí, gente? Sim ou não? Então a gente começa a perceber que aquilo que a gente faz fisicamente aqui, que vai ser a semana que vem, por isso a gente está falando sobre ceia hoje, que a gente faz fisicamente aqui, não é qualquer coisa. Nós conseguimos chegar nesse lugar sem nenhum preparo para a ceia. Se amanhã pintar uma praia e não der para tu chegar, tá tranquilo. Foi só a ceia que tu perdeu. Ah, não. Mês que vem tem de novo. Olha só. Vai ter a final do Botafogo e Vasco semana que vem. Eu não posso perder o Botafogo e Vasco de jeito nenhum, porque é só a ceia. Semana que vem tem de novo. E ainda bem que é Botafogo e Vasco, porque se fosse Flamengo, metade da igreja não estaria. Você está entendendo? E a gente vai negociando com isso. Então, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação para si mesmo. Por isso há entre vocês muito o quê? Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. E quando ele fala fraco e doente, a fraqueza que ele está incluindo aqui não é simplesmente uma fraqueza física, mas a doença é. Nos momentos de maior cura e libertação da igreja, é a ceia. A ceia não é penitência. Nós não podemos pagar penitência com a ceia. Ai, pastor, eu pequei essa semana e eu acho que meu pecado foi tão grave, eu vou ficar 3 ceias sem tomar. Eu vou ficar 2 meses sem tomar ceia porque eu não sou... E você está abrindo mão da cura, do perdão. Você está abrindo mão de sentar à mesa e dizer, Deus me perdoa. É o momento da cura. Amém? Então, pois, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. E vários já o quê? Dormiram. Já morreram. Vários já. Mas por isso o quê? Porque por causa do cálice da ceia? Não. Porque não entenderam o que é essa igreja. Porque não entenderam ainda o sacrifício de Cristo, as situações todas. Não conseguiram compreender ainda. Amém? Eu espero que semana que vem nós entendamos melhor a ceia do Senhor.
que você venha não para um cultinho. Você venha porque você vai sentar à mesa com seu Senhor. Não negocie com isso, irmão. Se você não sabe ainda o que você quer, é hora de você examinar você mesmo e dizer, é isso mesmo que você quer? Como eu falei, Paulo não estava preocupado em encher a igreja, muito menos eu. Minha preocupação não está em encher a igreja não, irmão. A minha preocupação está em formação. Formação. Nós precisamos ser uma igreja que conhece o seu Senhor. Se vão ser 20, 30, 50, 100, não me importa. Não me importa. Nós precisamos ser formados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir essas mensagens e ir para casa continuar pensando sobre isso. Não pegue a tua Bíblia e largue lá no canto, só pegue só na quarta ou domingo se você vier ao culto, não. Aí sim você pode começar, Deus, me dá fome e sede de justiça, me dá fome e sede da tua palavra. Aí sim você pode começar a pedir, Espírito Santo, abra minha mente, o meu entendimento para essas palavras. Porque tem gente que fala, pastor, eu começo a ler, eu não entendo nada, desanimo. Porque você está lendo com a cabeça errada, você está lendo com o pensamento errado. O único que pode interpretar as Escrituras para mim e para você e tornar atrativa é o Espírito Santo de Deus. Antes de você pegar o texto, vai lá, fecha os olhos, Espírito Santo me ajuda a entender. Me direciona. Irmão, não leia a Bíblia perdido. Hoje você leu Amós, amanhã você lê Coríntios, depois da manhã Romanos, depois Jeremias, depois Gênesis, porque você vai estar fazendo uma sopa de letrinhas e você não tem conteúdo algum. Pegue um livro. Estude um livro. Ai, pastor, eu queria tanto conhecer o livro de Atos. Comece o livro de Atos, capítulo 1. Abre a sua internet do lado. Paulinho estava falando sobre isso. Abre a sua internet do lado, né? De usar a internet para coisas boas. Abre a sua internet do lado. Coloca lá Atos, capítulo 1, estudos. Ô, gente, vocês vão ser alimentados em casa. Não tenha pressa de acabar Atos, capítulo 1. A gente é tão bobo, o ser humano é tão bobo, mas tão bobo, que ele vai terminar um dia dizendo assim, caraca, hoje eu li 5 capítulos. E daí? Talvez você conheça a história dos 5 capítulos, mas às vezes em 3 versículos de Atos você vai bater o olho ali e pronto, é o suficiente para te jogar no chão. É o suficiente em 3 versículos para falar assim, meu Deus. Pegue um capítulo de Atos. Pegue um capítulo de um livro da Bíblia. Use suas ferramentas. Abra lá o Google. Vai pesquisar. Vai dar uma olhada. Procure livros. Entende? Para que você possa sentar à mesa e saber por que eu estou sentado à mesa. Seria uma boa pedida. 1 Coríntios. Você entender como é que essa igreja estava, 1 Coríntios capítulo 1, e vai embora, vai nela toda, até chegar nesse capítulo agora, você vai entender o porquê que Paulo estava fazendo isso. Uma boa pedida. Amém? E sem pressa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não sequer precisa provar nada ao Espírito Santo de Deus. Se um dia você está muito cansado, dorme em paz, irmão. Dorme em paz, tira esse peso dos seus ombros. Para toda vez que você se relacionar com Deus, se relacionar com prazer. Meu Senhor, hoje eu estou tão cansado, meu Senhor. Hoje eu quero agradecer ao Senhor pelo dia, mas hoje eu vou dormir. Tá. Agora você levantou no dia seguinte, coloque Deus na sua agenda. Amém? Coloque Deus na sua agenda. Amanhã eu tenho a agenda de pagar a conta de telefone, eu tenho a agenda de pagar a conta disso. Amanhã eu tenho a agenda de ir trabalhar, acordar cedinho, vou trabalhar. Qual é o horário que Deus está na sua agenda? Coloque Deus na agenda. Para quê? Para que amanhã você não olhe para Deus de novo dizendo, ai Deus, estou com dor de cabeça, estou cansado. Para Deus falar assim, opa. Entendeu?
Amém, é isso. É isso. Vamos orar. Nós rendemos graças a Ti, obrigado pela simplicidade dessa palavra, mas nós entendemos vir do Teu trono uma palavra de exortação que nos remete à mesa com o Senhor, à ceia do Senhor, que nos remete, Senhor, à importância de darmos e entendermos que estamos sentados diante de Ti. Somos igreja. Não queremos ser uma igreja bagunçada, fria, religiosa, simplesmente. Nós queremos ser uma igreja que conhece o Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude na caminhada desse mundo, Senhor Deus, a não desviarmos os nossos olhos, a não esmorecer o nosso coração. Nos ajude a ser a igreja que o Senhor espera. Fortaleça-nos. Obrigado por hoje. Obrigado pelos fundamentos que o Senhor nos traz hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as consolações ternas e eternas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. A paz de Cristo, uma boa noite. Deus os abençoe.